Oh, meus queridos, estamos nós aí, graças a Deus, de pé para podermos estar aí dando continuidade à nossa leitura. E hoje vamos estar fazendo a leitura no livro de Êxodo, capítulo 15, do versículo 1 ao 11. Cântico de Moisés, cântico de vitória, aleluia. O reino do Messias, o reino do nosso Messias é o tema da lição 6 do próximo domingo, onde o nosso querido e amado pastor Joni estará ministrando aos nossos corações. Enquanto isso não acontece, nós vamos estar aqui fazendo essa leitura diária para lhe ajudar a compreender e entender alguns versículos, sem, no entanto, nos aprofundar teologicamente na questão, mas dar uma base para aquilo que o texto e o que a lição vai trazer para o nosso crescimento e conhecimento de nossa vida. Como eu disse no último domingo, ali a nossa fé ela é associada ao conhecimento. Nós temos discernimento e sabemos o porquê da fé que habita em nós. Nós não somos máquinas e nem robôs na mão de Deus. Ele não permite isso. Ele nos dá consciência dos fatos e dos atos que praticamos na nossa vida. Então a nossa leitura, ela é livro de Êxodo, capítulo 15, do versículo 1 ao 11. Leamos a palavra. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força, é o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exultarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é glorioso em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Com resfolgar das tuas narinas, amontoarão-se as águas, as correntes pararão em montão. Os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada, e a minha mão os destruirá. Soprastes com o teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Senhor, vem. Senhor, quem é como tu sobre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Pergunta, 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 pergunta. Este é o cântico de Moisés, uma literatura muito interessante e nos traz uma riqueza de informações para nós. Quando lemos assim, de uma forma em que não se procura compreender cada texto, cada contexto, fica uma coisa meio que, como meu pai costuma, né? Carne sem gordura é o mesmo que comer papelão, é meio palha. Ai, esse meu pai não é fácil não, mas não deixa de ter verdade, né? Fica sem gosto, fica sem gosto. Então a gente vê aqui no versículo 1, né? Até o versículo 21, a gente não leu ali até o 11, Moisés e os israelitas, eles cantaram o livramento e a esperança. É um poema que a gente encontra dos versículos 1 ao 18, né? O único em todo o Antigo Testamento. É um cântico de vitória
expresso na primeira pessoa do singular como um cântico de Moisés, né? Moisés alegre pela sua vitória. E quem de nós não balbucia um cântico de vitória diante das coisas boas que acontecem na nossa vida? Nós glorificamos a Deus, damos aleluia, pulamos, subimos parede. Isso é maravilhoso. Cada um, né, com a sua alegria contida dentro de si, louvando ao Senhor. Esse é o cântico de vitória que nós temos. O reino do Messias está próximo. E logo, logo, nós estaremos cantando o cântico de vitória. Toda a igreja universal do Senhor, né? A igreja celestial, a igreja dos céus, onde Cristo tem preparado lugar para cada um de nós, independente de denominação. Nós estaremos todos juntos louvando a Deus e estejamos preparados para esse tempo, né? Cantarei, o Senhor demonstrou a sua glória conforme havia prometido, e é privilégio do povo israelita, conduzido pelo seu servo de Deus, Moisés, louvar a Deus pela salvação. Assim como nós somos conduzidos a louvar ao Senhor em nossos templos, pela alegria da salvação dada a nós, na nossa adoração. Isso é maravilhoso. E assim nós devemos ter um coração grato a Deus diante de tudo isso. O versículo 3 enfatiza o tema do Senhor como guerreiro divino, né? O versículo 3 que nós lemos: o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Oh, aleluia, glória a Deus. É muito bem enfatizado aqui por Moisés, né, que o Senhor é o nosso guerreiro divino. Isaías 59, versículos 16 a 18, menciona essa questão, e é lindo, né? Quando nós temos o nosso Deus como nosso guerreiro. No versículo 5, menciona sobre profundezas, as águas caóticas das profundezas, ordenadas por ocasião da criação, Gênesis 1, 2, foram soltas por Deus contra o inimigo. Então Deus utiliza as águas de encontro ao inimigo, o povo atravessando o mar, e quando termina de atravessar o mar, ali os exércitos de Faraó é engolido pelo mar. As águas tomam aquele exército. Nós temos no versículo 6, fala sobre tua destra. Este é um símbolo de poder. Na arte cananeia, o deus Baal era algumas vezes retratado como um cetro erguido na mão direita, né? O deus Baal era tratado assim. Aqui o símbolo do poder divino era a mão estendida de Moisés, segurando o cajado do Senhor. Nós já lemos sobre isso, né? Moisés segurando o cajado, e enquanto a mão estava estendida, o povo prevalecia na guerra. E por outra feita, a mão estendida, o mar aberto, e o povo atravessando aquele mar aberto de fora a fora, né? Quando a mão ela desce ali, o mar se fecha e o inimigo é tragado pela mão do Senhor, né? Pelo poder de Deus. Essa é a destra do nosso Deus. O versículo 8 fala sobre vagalhões coalharam-se. Atrás das águas ameaçadoras da morte, Deus atrai seu povo a si mesmo. As águas foram um instrumento do julgamento divino contra o Egito, bem como um meio de livramento para Israel. Paulo, com algum apoio da parte das tradições judaicas, compreendeu que a travessia do Mar Vermelho foi o batismo de Israel. Então a gente vê ali em 1 Coríntios 10, 12, 1 Pedro 3, 21, essa questão, né? Então o apóstolo Paulo, ele identifica aquela travessia do povo de Israel como o batismo do povo, o batismo da graça de Deus, ainda no Velho Testamento. Maravilhoso! Olha o que a palavra nos ensina, né? E o que a gente descobre diante dessas analogias que a leitura coloca para nós, né? Afinal de contas, nós estamos estudando sobre o reino do Messias, e o Velho Testamento é a sombra do nosso Cristo, em muitos feitos, né? E uma sombra do batismo está aqui, que é a travessia do Mar Vermelho, que nos traz essa analogia, e onde o apóstolo Paulo coloca ali no 1 Coríntios 10, 2, tremenda essa questão. O versículo 9, nós temos aqui a menção de perseguirei, alcançarei, repartirei e arrancarei. A rápida repetição desses verbos na primeira pessoa do singular revela uma arrogância
em que breve seria silenciada. Então, a gente vê a arrogância, né? Vamos lá ler o versículo 9 do capítulo 15 aqui. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Então o inimigo falando ao povo, né, que perseguiria, que mataria, que destruiria, aquela coisa toda, né, e Deus vê essa arrogância, e essa arrogância seria silenciada pelo nosso Senhor. Olha, lembra a promessa que Deus fez a Moisés, a Abraão? Deus falou a Abraão: aquele que te abençoar será abençoado, mas aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Essa promessa é nossa também. Aquele que nos abençoa será abençoado, e aquele que nos amaldiçoa será amaldiçoado. Não precisamos mover palha para isso. É Deus que trabalha a nosso favor, enquanto caminhamos na sua presença, mediante a fé depositada em nossa vida pelo Espírito Santo de Deus. Estaremos sempre sendo abençoados e guardados por Deus. E aos que nos prejudicam, esses são amaldiçoados pelo Senhor. Não precisamos nos incomodar tanto com essas questões, né? O versículo 11 faz a menção: quem é como tu? A comparação é retórica nesta tríplice apresentação da natureza e do poder de Deus. Ó Senhor, quem é como tu? Tu estás acima de todas as coisas, Tu é o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso exaltado. É as nossas orações, o nosso louvor, né? É a forma que nós enaltecemos o nosso Deus, o nosso Senhor. Não há ninguém como Ele. Esse é o nosso Deus. Moisés já conhecia isso no passado, já sabia isso, e muito mais, quanto mais nós agora que temos muito mais conhecimento do que o próprio Moisés já teve na vida, né? Meus queridos, que essa lição ela possa realmente trazer o entendimento do reino do Messias sobre a sua vida e possa realmente estar trazendo algo substancial através da leitura diária, na compreensão daquilo que Deus quer que todos nós entendamos. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas. Deus abençoe, querido. Deus ilumine. Deus guarde a todos em nome de Jesus.